25 de agosto. Café com Deus Pai. Direção. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Provérbios, capítulo 23, versículos 4 e 5. Atualmente é muito comum as pessoas irem para a internet em busca de alternativas rápidas para mudar de vida, seja para resolver problemas de saúde, seja para resolver problemas estéticos, seja para resolver problemas financeiros. E tudo isso porque os anúncios prometem essa mudança de maneira fácil e rápida, o que acaba por atrair multidões que ao final se sentem frustradas, pois não recebem aquilo que havia sido prometido. Isso acontece porque essas pessoas estão focando suas energias e sua fé em algo que não é sustentável, pois de nada adianta ser bem-sucedido em uma área e não ter uma estrutura, uma base forte para suportar e manter o que se está procurando. Aprendi que Deus nunca nos entrega tudo de uma só vez. É necessário passar pelo processo, a fim de que possamos amadurecer para receber todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre nossa vida. É como, ao iniciar na academia, tentarmos levantar um peso maior do que temos capacidade. Vamos acabar nos machucando, mas se persistirmos e formos disciplinados, gradativamente ganharemos força e poderemos lidar com pesos ainda maiores. Entenda que grandes vitórias são conquistadas com pequenos passos e esforços. Priorize o que realmente vale a pena. Não deixe de investir em seus relacionamentos, de valorizar as pessoas que são especiais para você e, acima de tudo, tenha a certeza de que seus planos estejam alinhados com a vontade de Deus, cumprindo seu propósito aqui na Terra. Entenda, de nada adianta ter grandes conquistas se o propósito não estiver correto. Lembre-se, direção é muito mais importante que velocidade. Qual é a sua escolha? Viver o propósito de Deus na Terra ou viver conforme a sua própria vontade? A frase de hoje é: sem estar ligado em Deus, você jamais viverá o propósito para o qual nasceu. Hoje é o dia 237 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Timóteo, capítulo 5, e a palavra-chave de hoje é submeter. Submeter-se à vontade de Deus é melhor do que seguir a sua própria vida, porque quando você se submete à vontade de Deus, você vive com propósito. Você sabe por que você está fazendo o que você está fazendo. Mas viver sem propósito é algo terrível, porque nos faz correr atrás de vento. Corremos atrás de projetos, ideias, planos e sonhos que outras pessoas inventam e publicam na internet. Como nós lemos aqui na mensagem de hoje, o mais importante é receber a direção da vida. A direção é mais importante do que a velocidade. Você ter clareza do que você quer fazer. Você pode correr e não saber qual o teu propósito. Se você sabe que você quer correr uma maratona, você sabe que o tipo de preparação é de resistência. Se você vai correr uma corrida de 100 metros rasos, sem nenhuma barreira, você sabe que qual o tipo de treinamento que você tem que fazer. Então, mais importante do que entrar em uma corrida que você encontra na internet, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, é você saber o que Deus
preparou para a sua vida. Você precisa ter a direção para o que Deus chamou você. Então é sobre essa direção que a mensagem de hoje nos chama a atenção, que não devemos gastar a nossa força querendo ser ricos. Por que o texto fala isso? Olhe, não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Tenha bom senso. Você vai lutar e lutar querendo ficar rico, trabalhando em algo que vai te trazer insatisfação se você não conhece o propósito. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelos céus. Elas desaparecem porque elas não são ligadas ao teu propósito. Então vai chegar um momento em que você não vai ter força para prosseguir porque aquilo não é o teu propósito. Essa é a mensagem de hoje. A palavra-chave é submeter, no sentido de submeta-se à vontade de Deus e Ele vai dar a direção para você. Ele vai Ele vai mostrar a você qual o propósito seu aqui na Terra. Você vai achar o propósito em Deus. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Por isso que a frase de hoje, para ter a direção, ele fala: sem estar ligado em Deus, você jamais viverá o propósito para o qual nasceu. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala sobre direção, que fala que muitas vezes as pessoas estão indo atrás de riqueza, mas por um propósito errado. As pessoas nem sabem por que elas querem a riqueza. Muitas dizem: se eu for rico, eu vou viver bem. E isso não é verdade, porque tem pessoas que são muito ricas e vivem muito mal, porque elas não têm riqueza espiritual, porque elas não têm riqueza na família, porque elas não têm muitas vezes saúde, e que é a maior riqueza para podermos desfrutar das bênçãos nessa terra. Muitas vezes a pessoa não tem a riqueza da bondade, de ter um bom coração. É uma pessoa que é rica, mas que é avarenta, miserável, que não ajuda o próximo, que acha que é melhor do que as outras pessoas, carregada de arrogância, de orgulho, de prepotência, achando que o seu dinheiro pode comprar tudo, vivendo uma vida com desprezo e humilhação dos próximos. Isso não é direção. A tua palavra nos fala que o Senhor quer dar vida plena para os que recebem ao Senhor. Então, a tua palavra hoje é não esgotar as forças tentando ficar rico financeiramente, tentando ter um monte de dinheiro, porque nós precisamos ter bom senso e entender que esse tipo de riqueza meramente financeira pode desaparecer. Elas criam asas e voam, mas as riquezas espirituais, as riquezas da sabedoria, as riquezas da saúde, as riquezas do bom senso são riquezas eternas que nos acompanham e que nos dão uma vida tranquila na terra com alegria, com realização, com saúde, com força. E nós queremos pedir que venhamos a trilhar nessa direção, e para obter essa direção, a palavra de hoje é submissão, que nós possamos nos submeter à sua vontade, entendendo que ela é sempre melhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Agora, nós vamos fazer a leitura bíblica, que hoje é 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos. 2. As mulheres idosas como mães, e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. 3. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. 5. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora de dia e de noite pedindo a ajuda dele. 6. Porém, a viúva que se entrega ao prazer
está morta em vida. 7. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que os que não creem. 9. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. 10. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas obras, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. 11. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. 12. E assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a ele. 13. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. 14. Por isso eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. 15. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. 16. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las, que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. 17. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. 18. Pois as escrituras sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. 19. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas, pelo menos. 20. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. 21. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo o que você fizer, obedeça a estas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. 22. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro. 23. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. 24. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. 25. Assim também as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Leitura de 1 Timóteo, capítulo 5, revela atitudes em relação às pessoas da igreja, que nós devemos repreender, corrigir os mais velhos com amor, cuidar dos mais jovens como irmãos e cuidar das viúvas, principalmente das que não têm ninguém para cuidarem delas. Mas as viúvas devem ser classificadas em vários tipos: aquelas que não têm ninguém e que precisam da ajuda da igreja, aquelas que são mais novas e que ainda querem se casar e que, portanto, devem ser cuidadas e direcionadas para que se casem novamente, tenham os seus filhos e realizem a sua vida aqui nessa terra. E existem ainda aquelas viúvas que precisam, que fizeram um voto com Deus. E Paulo está dizendo: não deixe que as viúvas mais novas façam voto com Deus, porque em algum momento elas ainda estão jovens, elas ainda vão querer se casar, e aí nós vamos fazê-las pecar. Então, preste atenção na idade, pegue somente aquelas que são
mais idosas e que realmente já não tem mais ninguém e que realmente não querem mais se casar para que elas façam um voto de ficarem viúvas. Depois, Paulo fala para Timóteo que as pessoas devem cuidar muito bem da sua própria família, porque quem não cuida bem da sua própria família erra e negou a fé. E por último, ele fala que os presbíteros, que são aqueles que trabalham com o reino de Deus, devem ser recompensados porque eles estão se esforçando para o trabalho de Deus e que não se deve aceitar nenhuma mentira em relação, nenhuma acusação em relação a algum presbítero sem que existam pelo menos duas testemunhas. Por último, ele fala para que Timóteo tenha cautela em nomear alguém para trabalhar na obra de Deus, para ele não ter pressa, porque essa é uma missão que exige muita responsabilidade. E por último, ele diz para Timóteo cuidar da sua saúde. Nos tempos deles, o vinho acreditava-se era um remédio. Então Paulo fala: não beba só água, você tem dores de estômago? Beba um pouco de vinho. Em outras palavras, cuide bem da sua saúde. Essa é a leitura de 1 Timóteo, capítulo 5, fala sobre o cuidado com as pessoas à nossa volta e principalmente das pessoas da nossa própria família. Quem é de Deus cuida bem da sua família. Essa é a direção de hoje. E como nós lemos no Café com Deus Pai, de hoje, aquele que quer seguir a Deus se submete à vontade de Deus, encontrando na submissão à vontade de Deus, a obediência à vontade dele, a direção certa. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.